Boa tarde a todos aí. Estão me escutando, galera? Faz um joinha aí para assinar se tá tudo certo. Tá certinho, Kaká? Tá, Tudo... tá. Tá Tô bem? escutando bem. Então tá, vamos dar início então ao nosso primeiro por dentro do jogo aqui na live da Fundação de Esporte. Então, galera, esse projeto a gente tinha previsto para iniciar antes dessa pandemia, antes do início dos Jogos Escolares aí de 2020, né? Infelizmente a gente não conseguiu. A gente queria estar trazendo todas as modalidades, fazendo uma reciclagem dessas modalidades com os professores que participam e os que tinham interesse num determinado local físico. Infelizmente a gente não conseguiu devido a essa pandemia, né? Aí a gente com a nossa área técnica lá resolveu fazer o Floripa Team Virtual e dentro desses quadros é o por dentro do jogo, né? Que a gente vai tentar trazer aqui todas as modalidades e tá trazendo regras, atualizações de regras, o que a gente dá para adaptar dentro da escola. Lembrando que esse por dentro do jogo ele é direcionado ao público do escolar, né? E tudo que a gente conseguir melhorar e fomentar para dentro da escola, dos jogos escolares, a gente vai estar fazendo aí. Hoje a nossa convidada aqui é a Kaká, que é do atletismo, técnica do nosso atletismo de rendimento aqui de Floripa, já está aí no quadro com a gente, nossa parceira aí do ano passado, fizemos um belo trabalho lá na pista de atletismo da UFSC, né? Conseguimos reunir bastante alunos, atletas, acho que chegou perto dos 300 alunos, né, Kaká? Aquele dia Sim, sim. na pista da UFSC. E lá a gente já conseguiu, né, detalhar alguns alunos diferenciados. E isso a gente vai estar falando aqui na live também, como que a gente deve proceder, quem a gente deve buscar. Vou deixar a Kaká se apresentar aí, então. Fala aí, Kaká. Então, vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Ana Cláudia, né? Sou técnica atleta de Florianópolis. Já estou no atletismo já há um bom tempo, uma boa caminhada já. Comecei nos escolares, na escola, né? E de lá para cá, venho cada vez tentando me atualizar mais e tentando repassar um pouquinho daquilo que lá atrás alguém me passou, né? É isso aí que a gente vai tentar fazer, né? Trazer algumas modalidades nem sempre estão inseridas dentro do contexto escolar, né? A gente sabe que o handebol, o futsal, o basquete, o vôlei são os mais trabalhados, né? E outras ficam meio que de lado, talvez por um local físico que não consiga trabalhar, ou então falta de estrutura. E a gente vai estar dando alguns auxílios, é isso que eu acho que a Cacá produziu aí pra gente, para estar passando para os professores e para quem gosta de esporte nessa live aí. Vai ser mais ou menos um mini curso, né? A Cacá vai estar falando lá do outro lado. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandando aí as perguntas. Já temos algumas perguntas aqui e a gente vai tirar no final da live aí. Primeiramente a gente vai estar falando com a Cacá aí em torno de 20, 25 minutos e depois a gente vai estar chamando o outro professor que vai estar falando um pouquinho de futsal. Acredito que a Cacá vai estar falando aí um pouco da história do atletismo, como ele deve ser trabalhado, até porque algumas modalidades elas vão mais a fundo, exemplo do futsal, do basquete vai trabalhar mais com regra, porque a gente sabe que isso já é trabalhado dentro da escola. E a outras, a gente sabe que não é tanto, e aí a gente vai tentar trazer modelos de como trabalhar isso dentro do âmbito escolar. Toca a ficha aí, Cacá, qualquer coisa a gente vai conversando aí. Então tá. Então vamos lá. Bem rapidinho, né? Só falar um pouquinho do atletismo. O atletismo é a forma mais organizada e mais antiga de competição, né? Ele surgiu como esporte na Grécia em 776 a.C. e seu primeiro ano de competição, né? A primeira competição realizada foi na cidade de Olímpia, né? Então vamos lá. Calma aí que deu uma falhinha aqui. Então, a sua prática corresponde a movimentos naturais, né? Falar da história do atletismo é voltar um pouquinho na história dos nossos ancestrais, né? Porque muito antes dele ter suas flechas, seus arcos, os seus escudos, de aprender a nadar, de montar cavalo, né? O homem ele já corria, já saltava alguns obstáculos e lançava alguns objetos na sua luta diária da sobrevivência, né? Tanto para caçar, para se alimentar,
como para se defender dos animais. Bom, aqui a gente vai entrar um pouquinho na pista de atletismo, para quem não conhece, né? Toda pista de atletismo oficial ela é obrigada a ter 400 metros e no mínimo 8 raias, tá? Aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vai falando aí qualquer coisa, tá? Na raia 1, ele tem 400 metros a partir da borda externa, tá? Porém, na raia 8, ele vai ter um pouco mais que 400 metros. Por isso que a gente na largada de 400 metros, o atleta da raia 8 ele sai mais na frente. Justamente porque existe um cálculo que se faz através do raio da pista, tá? Então, no 400 metros, o atleta da raia 1 vai sair aqui, o da raia 2, raia 3, raia 4. Então, o da raia 8 vai sair lá na frente. Isso não quer dizer que ele vai correr menos do que os outros. Ele vai correr a mesma distância justamente por causa dessa distância na frente, tá? Nas provas de velocidade, o atleta ele é obrigado a correr raiado. Por exemplo, aqui no 12, 100 metros, vai sair dessa linha e vai chegar aqui. Então, ele tem que vir sempre pela sua tá? 200 metros, vai sair daqui, vai fazer meia curva e vai chegar. A mesma coisa, tem que correr raiado, 400 metros. Porém, na provas de fundo e meio fundo, o atleta ele não precisa sair, ele não sai raiado e ele não precisa seguir a sua... Por exemplo, provas do o atleta vai sair daqui, vamos dizer que tem 20 atletas, tá? Vai ficar um do lado do outro, deu a largada, pode começar a vir para a raia de dentro, para a raia 1, tá? Nessa pista aqui, a gente tem alguns setores. Por exemplo, setor com vara, setor de salto à altura, setor com vara, salto triplo, arremesso do peso, lançamento do dardo, aqui na gaiola o disco e o martelo. Não necessariamente nessa organização aqui. Por exemplo, o salto em distância, salto triplo. Aqui, nessa pista, está na parte interna, né? Mas em outras pistas, elas podem estar na parte externa, tá? Aqui no 9, aqui, ó, é o 3.000 com obstáculo, é o Força 3, a mesma coisa. Tem pistas, por exemplo, a da UFSC, ela é por dentro, mas ele pode ser por fora também. Então, vamos lá. Na definição atual, Opa, deu uma falhadinha. Na definição atual, o atletismo ele é dividido em provas de pista, sendo provas de velocidade, provas de meio fundo, de fundo, marcha atlética, revezamento, e também as provas de campo, que são os saltos e os arremessos e lançamentos. Na prova de velocidade, nós temos, e também temos a provas combinadas, que é o decathlon e o heptathlon. Na prova de velocidade, a gente tem o 100, o 200 e 400 metros, tanto para o naipe masculino como para o feminino. Depois a gente tem, no meio fundo, 800 e 1.500 para os dois naipes, 5.000 e 10.000 para os dois naipes. Temos também as provas com barreira, onde o feminino é 100 metros com barreira, que a altura é de 83,8 centímetros, e para o masculino, 1 metro 0,6. Depois temos os 400 metros, onde o masculino é 91,4 centímetros e o feminino é 76,2 centímetros. Temos as provas com obstáculo, a diferença também é na altura, feminino 76,2 centímetros e masculino 91,4 centímetros. Maratona, 42,195 metros, tanto para o masculino como para o feminino. Temos a marcha atlética, onde vamos ter as provas do 20 km para o masculino e feminino e 50 km para o masculino. Depois do revezamento, tanto o 4x100 como o 4x4 masculino e feminino. Lançamento do disco, 2 kg para o masculino, 1 kg para o feminino. Lançamento do dardo, 800 gramas para o masculino, 600 para o feminino. Depois temos o martelo, 7 kg 260 gramas para o masculino e 4 kg para o feminino. Arremesso do peso, 7 kg 260 gramas para o masculino e 4 kg para o feminino. Depois o salto em altura masculino e feminino. Provas do salto distância masculino e feminino. Provas do triplo masculino e feminino. O altura masculino e feminino. E temos o vara também no masculino e feminino. Depois dessas provas, a gente tem as provas combinadas, que é o heptathlon, né? É um conjunto de prova onde o masculino ele compete em 2 dias. No primeiro dia, ele vai competir o decathlon, o salto em distância, o arremesso do peso, o salto em altura e o 400 metros. Já no segundo dia, ele tem 110 metros com barreira,
o disco, o salto com vara, o dardo e o 1.500. Já o feminino é o heptatlo. Eles são 7 provas. No primeiro dia a gente vai ter os 100 metros com barreira, o salto em altura, arremesso do peso e os 200 metros rasos. No segundo dia a gente tem temos o salto em distância, o lançamento do dardo e o 800 metros feminino. Então, é bem rapidinho as provas de atletismo. Entendi. Vamos Pode aqui. falar. Tem uma confraria das corridas, falou que foi teu atleta aqui, não sei se está lembrando, é o Rafa. Também agradecer a participação aí dos nossos técnicos do rendimento, já viu o Fabiano aí e tem outros aí dentro. Legal. Agora, Sim, Cacá, e me diz uma coisa, agora tu fez um apanhado geral de todas as provas aí, e a gente sabe que o atletismo ele tem uma certa dificuldade de ser trabalhado dentro da escola, né? Alguns empecilhos, talvez pelos implementos, pelo local físico. O que tu tem de sugestão para a gente estar adaptando ele dentro da área escolar, dentro da educação física na escola? Isso. Então, essas provas que eu falei ali, eu falei nível adulto, né? Mas todas as categorias, desde os 12 anos, 12 a 14, já começa as categorias onde a diferença ali rapidinho nas provas vai ser ou o peso do implemento, a altura da barreira e as distâncias das provas, tá? Correto. Então, igual a gente faz nos nossos jogos escolares. A gente faz adaptação isso. de acordo com a prova e a idade, a faixa etária ali. Isso. E aí, então, agora vou falar agora em relação voltado para a escola, tá? Na escola, o interessante é trabalhar o mini atletismo. Por quê? Porque o mini atletismo, o objetivo dele é oferecer à criança o atletismo de uma forma atraente, acessível e instrutiva, né? E para despertar a criança o interesse pela modalidade. Então, a gente começa com brincadeiras, com atividades que seja de forma variável, de movimento e de forma lúdica. Bom, o mini atletismo ele é indicado para a escola justamente por causa vamos dizer, de uma turma grande, né? O número de alunos. Tem até uma pergunta ali depois que a gente vai estar frisando no final, que é nesse âmbito aí. Mas toca a Isso. Tá. Pelo fato do formato do mini atletismo, dele ter um número maior de crianças ativas ao mesmo tempo, né? Justamente na escola. O atletismo ele vai proporcionar para a criança, né? Calma aí, me perdi um pouquinho. O atletismo ele vai trabalhar, a gente trabalha de forma em equipe mista, tá? Onde não só aquele aluno que é veloz, tem força, vai somar para o resultado geral da equipe, né? Ele é indicado a trabalhar em equipe justamente pelo fato do convívio das crianças, né? A gente pode dividir o mini atletismo até em três categorias, tá? 7, 8 anos, 9, 10 e 11, 12. Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de atividades que a gente pode estar fazendo na escola. E também o fato do mini atletismo de não precisar ser trabalhado em uma pista oficial de 400, 200 metros. Ele é acessível para qualquer espaço, pode ser em parque, em praças, no campo de futebol, no campo de areia, quadras. Então aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma atividade que a gente pode estar levando para as aulas de educação física na escola mesmo, né? Tanto em formato de atividade, como em formato também de competições depois. Bom, aqui a gente vai ter um revezamento de velocidade de barreira. Vamos precisar aproximadamente 50 metros, 40 metros, não precisa mais do que isso. Onde a gente vai dividir a equipe em duas colunas, né? Em duas filas. A primeira equipe é a mesma equipe, tá? Onde o primeiro aluno vai sair correndo sem obstáculo nenhum. Vamos utilizar um bastãozinho onde ele vai passar com a mão esquerda e o próximo vai passar aí vai da criatividade do professor, né? De passar por obstáculo, por estafetas. Então, como que a gente pode fazer em forma de competição na escola? O professor faz a equipe, cronômetro, né? Quando o primeiro sair correndo, larga o cronômetro. Quando o primeiro passar nas duas fases, aí termina. Então, essa é uma forma de brincadeira e até de competições, né? Depois a gente tem outra prova, já trabalhando a prova de resistência, né? Aproximadamente, a gente vai fazer um circuitinho de 150 metros, mas podemos fazer 50 por 25, onde a gente vai fazer uma fileira no mesmo esquema. O primeiro aluno saiu, cronômetro
largou, quando ele chegar, o cronômetro para, né? Então, deu uma volta. Essa é a forma que a gente pode fazer. Em equipes, a gente pode fazer em revezamento, onde a gente pode utilizar 8 minutos, no máximo, né? Onde as crianças vão ficar rodando e aí vai somando as voltas e a pontuação. Depois a gente tem o Fórmula 1. O Fórmula 1 a gente já começa a mesclar as atividades, tanto a velocidade, slalom e barreira. Então é a mesma coisa, é em forma de circuito, pode ser em equipe, né? O professor dá largada e vai somando o tempo. Próxima atividade que a gente tem, corrida em escada. Aproximadamente 9 metros. Aqui quem não tem escola, uma escadinha pode desenhar no chão, né? Os quadradinhos. 2 cones só para marcar a distância. Saiu, cronômetro vai, o aluno tem que passar um pé cada quadradinho, faz a volta, chegou. Outra atividade a gente tem, já pensando nas provas de saltos, né? Essa daqui é o salto em agachamento. A gente costuma dizer que é o salto run, né? Onde faz uma linha no chão, o aluno vai ficar atrás da linha, vai fazer uma leve flexão do joelho e vai saltar o mais longe. A marcação dele mais próxima da linha, vai lá, faz mais uma linha. Aí vem o próximo aluno e vai. Então, essas são atividades em grupos, né? Depois a gente tem o salto cruzado. Aqui vai da forma como o professor conduz a aula. Eu vou estipular 15 segundos, 20 segundos, 30 minutos, 30 segundos, desculpa, onde o aluno vai ter que saltar o máximo possível. Porém, aqui pode fazer no chão, pode fazer de cartolina, pode fazer da forma que o professor quiser, né? Então, vai ter em forma de cruz, 3 quadrados, onde a gente coloca 1, 2, 3 e 4. E aqui tem o centro, onde o aluno começa do centro, tem que pular no 1, volta para o centro, para o 2, no centro, no 3, no centro, no 4. Quando ele chegou aqui, conta como um completo. Então, ele vai ter 15, 30 segundos para fazer o máximo possível de saltos, né? Depois, a gente tem o pula-corda, 30 segundos, o aluno que pula mais corda. Já para o salto triplo, para os grupos menores, de 7, 8, 9, 10 anos, a gente pode demarcar várias distâncias, né? Dependendo do nível do aluno, começa no mais fácil e vai aumentando. E aqui, já pensando no triplo, nessa categoria, interessante é deixar eles livres. Não precisa pedir a regra, que é direita, direita, esquerda ou esquerda, esquerda, direita. Aqui ele pode dar um salto só, uma passada, e saltar o mais longe possível. Depois, já pensando no salto com vara, né? Aqui eu trouxe até uma imagem de uma adaptação, onde é só faz uma linha, estipula ali 5 metros, vamos dizer. Faz um alvo onde o aluno tem que botar a vara, e depois pode botar pneus de bicicleta ou os arcos mesmo, e aí escreve os números no chão. Quanto mais longe, mais pontuação ele recebe, né? Aqui, ó, eu trouxe não sei se vocês estão conseguindo ver bem, vocês vão me avisando aí. É um pneu ali? Isso, aqui é um pneu, onde nesse alvo a gente pode estar colocando esse pneu para os alunos estar colocando a vara bem no meio para ele não ter perigo de escorregar. É só para ter um seguro maior. Dá mais segurança? E o pneu... Isso, só que aí o pneu não é assim em pé, ele é deitado, tá? Não é para ficar em altura mesmo. Depois, para os mais velhos já, a gente já pode estar pensando em colocar uma alturinha, para botar um cone com uma corda, onde ele já vai começar a subir, né? E aí depois, por altura também é o mesmo formato. Pode começando colocando baixinho, tipo alturinha, né? Vai botando e cada vez ele vai saltando. O ideal dessa atividade aqui, como ele já começa a ter um impacto maior, seria fazer em campo de areia, tá? Depois temos salto de distância, aqui a gente chamou exato, onde a gente vai estipular para o aluno o tamanho que ele vai ter que saltar, né? O último passo. E depois a gente pode colocar os arcos para ir falando a pontuação, né? Não pensando em distância, né? Já pensando no lançamento, podemos fazer a atividade do lançamento ajoelhado, onde o aluno vai ter que ficar de joelho, com uma medicine ball um pouquinho mais pesada, não precisar lançar tão longe. Aí aqui o ideal é colocar uma trena no chão. A escola que não tem essa trena, tudo materiais que pode ser feito com as próprias crianças, tá? Pega um papel pardo e desenha mesmo uma trena. E aí a criança tem que lançar o mais longe possível. Depois outra variação é de costa em pé. Temos o lançamento do dardo, o mesmo esquema.
Aqui a gente já começa a pensar em movimentos já rotacionais, né? Onde a gente já pode variar. O aluno já começa, em vez de ficar paradinho, ele já faz a rotação do tronco. E aqui a gente tem a brincadeira que ele tem que acertar o alvo, né? Passar pelo meio. Depois já a criança de 12, 14 anos, aí a gente já pode começar a ter uma dificuldade maior das atividades. Tipo, esse último que a gente mostrou agora, o lançamento do disco. Ali era para eles acertarem o próximo. Aqui não, aqui a gente já pode colocar 30 metros de distância e aí pode fazer uma distância onde ele tem que... o alvo, né? Onde o alvo tem que cair. Aí tanto no disco como no dado. Correto. Ô, Kaká, só para a gente deixar frisado aqui, temos algumas participações dentro da nossa live. Nosso vice-prefeito está assistindo a nossa live aí. Temos outros professores, o Rafael do Erondina, o professor Adonais do Taekwondo, o professor Giga, o pessoal da GR, o nosso ex-superintendente, o Maicon, a galera da fundação, toda participando aí, interagindo com a gente. Temos algumas perguntas aí depois, vou deixar tu terminar a tua fala aí. Pode tocar. Então, agora eu vou falar para vocês, a maioria das pessoas que vêm me procurar para dizer, como é que eu faço para fazer atletismo na escola? Tem como? Não tem? Então, na verdade, tudo vai depender da criatividade e da vontade de cada professor, né? Se eu ficar só reclamando que eu não tenho espaço, não tenho material, eu nunca vou trabalhar o atletismo em qualquer lugar, vamos dizer assim. Então, aqui agora eu trouxe alguns implementos, né? Algumas adaptações que a gente pode estar fazendo, as escolas que não têm os implementos oficiais, que são tipo peso, martelo, dardo, disco, a gente pode estar trabalhando com materiais reciclados, né? Até mesmo seria interessante estar trabalhando isso com os alunos, para eles mesmos depois ter... esqueci a palavra agora. Conseguir montar em casa, se quiserem trabalhar fora da escola? Isso, também, mas é para eles também pensar assim, poxa, eu não tenho esse material na escola, eu vou utilizar ele e eu sei que outras pessoas vão utilizar também, entendeu? Correto. Então, aqui eu trouxe para vocês, pensando nas provas de barreiras e de obstáculos, né? Algumas adaptações, onde a gente pode estar usando na escola, né? O scone com corda, tem o scone com cabo de vassoura, pode ser pneu, pode ser caixa de papelão maiores. E depois aqui eu já tenho a barreirinha já em formato mesmo de barreira, onde a gente já pode estar utilizando nas alturas oficiais do atletismo, tanto nas categorias escolares como já nas competições, né? Que é de PVC. A gente vai precisar do cano de PVC, de T e de joelho. É bem simples fazer essa barreirinha, porque aí é só cortar na altura que quer e aí só vai encaixando no T e no joelho. Depois, para o disco. No disco, o material que a gente vai precisar: cartolina, cola, tesoura, caneta. Como é que a gente vai fazer? Vai cortar em formato de aqueles conezinhos chinês. A gente vai cortar dois papelzinhos em formato. O peso de vai pegar caixa de sapato, papelão, para fazer o peso. Ou quem preferir pode pegar areia e fazer montinhos, né? Bolinhas. Aí é bem simples. É só cortar esses dois formatos de conezinho, colocar o peso no meio, passar a fita para grudar bem, né? Depois a gente pode pegar uma borrachinha, um caninho, e a gente corta no meio, que aí a gente acaba segurando os dois conezinhos chinês e aí o grampeador vai grampeando. Depois ele vai ficar nesse formato igual o do disco. Esse é o disco oficial e esse é o que a gente trabalha na escola. Por exemplo, esse disco a gente vai fazer de 500, 200 gramas, de 1 quilo, já os pesos oficiais mesmo, né? Depois o dardo. Como que a gente cabo de vassoura, faz uma pontinha como se fosse uma flecha. Aqui a parte da garrafa de cima de refrigerante e uma corda. Aqui a gente vai ter que ver qual que é o ponto de equilíbrio dele, né? Então a gente acaba fazendo um risquinho, onde aqui é onde a criança vai ter que fazer a punhadura. Depois, daqui já para os mais velhos, tá? Para os mais novos a gente vai fazer com aquele macarrãozinho de natação, que é mais levinho, então para eles lançar. Deixa eu te interromper um pouquinho. Sim. A gente já está com 26 minutos de live, aí depois a gente tem o futsal. Lembrando que essa live vai ficar salva aí no nosso Instagram, no nosso site.
E todo esse material a Cacá vai passar para a gente e a gente vai estar podendo passar para todo mundo que solicitar aí, para os nossos professores. Acredito que o Cacá, vamos passar para as perguntas aí, porque a gente Sim, está com um sim. tempo meio curto, pode ser? Pode ser. Então tá, vamos lá. Tivemos algumas perguntas aqui, deixa eu estar lendo aqui para ti. A primeira pergunta é da professora Mariana, lá do Colégio Brigadeiro Eduardo Gomes. Como adaptar a iniciação em turmas grandes e com poucos materiais? Acho que tu deu bastante exemplos ali já Isso, do mini atletismo, no mini atletismo, exatamente. Caso não tenha ficado bem explicado, professora Mariana, depois a gente pode estar marcando aí e estar explicando melhor. A outra pergunta Isso. é: qual o primeiro degrau para o atleta depois da escola? Existe ou podemos criar ligas escolares? Isso aí até era uma pauta que a gente já tinha, né? De caso o professor detectar um atleta diferente dentro da escola, quem ele deve procurar, aonde ele deve estar levando esse atleta para dar continuidade no rendimento aí. Pode falar, Cacá. Então, na verdade, ele tem que estar procurando por exemplo, Florianópolis tem que procurar a fundação, né? Até os 17 anos, essa criança, esse adolescente já vai estar participando de jogos escolares, né? É de 12 a 14, de 15 a 17. E daí para frente tem já Olimpíadas Escolares, que é até 17, joguinhos, JASC. Então, eu trabalho atletismo na escola, porém, a partir daqui eu já não consigo trabalhar, né? Vamos dizer, técnica, essas coisas. Então, ele já pode estar entrando em contato com a fundação, para a fundação estar passando para nós e para a gente indicar qual o polo mais próximo dessa criança, né? Uhum. E número de polos, o que a gente tem hoje em Florianópolis? Pode passar aí para a galera que está nos assistindo? Sim. De treinamento, a gente está com... Agora, na verdade, está meio que parado, porque as faculdades elas estão fechadas, né? Uhum. Mas, a princípio, é no Cefid. Esse ano a gente fez parceria com a Caldesc, né? Com o Cefid, para estar utilizando o espaço e materiais deles. Em troca, a gente acaba atendendo crianças da comunidade no projeto social. Tá para começar no Instituto, a pista estava em reforma e a partir, acredito que agora, depois da pandemia, já deve estar tudo certo. E na UFSC. Depois a gente tem também os polos de social, né? Que aí é mais a parte do mini atletismo, mais o lúdico, já para identificar essas crianças que já têm... essa criança começou hoje, mas a gente já percebe que tem 15 anos, já percebe que ela é boa na velocidade. Então, ela já vai participar do grupo de treinamento, né? Que aí, no momento, a gente está na Escola Edi, ali próximo da escola, que a gente fechou a parceria no começo do ano, e também na passarela, no gramadão ali perto da passarela, né? Sim, ali perto do túnel ali, né? Isso. Então, a gente tem a parte do social e já o treinamento mesmo do rendimento. Uhum. Cacá, queria te agradecer pela parceria aí que a gente está tendo. Para a galera aí, os professores que estão nos assistindo aí, vamos trabalhar o atletismo dentro da escola. De repente a gente consegue achar algum talento aí que vai mudar a vida de algum aluno desse aí. Agradecer a participação de todos agora no atletismo. Vamos dar início agora com o professor André, falando um pouco sobre futsal aí. Obrigado, Cacá. Obrigado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Tá bom. Lembrando que o atletismo vai ficar tudo salvo aí no nosso Instagram e no nosso site. Vou chamar aqui agora para participar com a gente o André. Aguardando aí o professor André, vai entrar com a gente aí. André que já foi. Olá, boa tarde. Fala, André. Tudo bem? Beleza, professor? Tudo certo? Tudo certo. Vamos falar um pouquinho de futsal aí, uma das modalidades mais trabalhadas dentro da escola? É verdade. Então, cara, a gente fez uma pauta, né? Eu tenho bastante experiência aí já nos jogos escolares, a gente trabalha junto, né, Luiz? Há bastante tempo. E a gente tem algumas dúvidas para tirar dos professores, principalmente dos professores dos colégios, né? Municipais, que às vezes tem algum probleminha com arbitragem ou interpretação de regra, e eu vou procurar dar uma esclarecida aqui para o pessoal. É isso aí mesmo que a gente propôs aí por dentro do jogo, né? Algumas modalidades vão ser diferentes da outra, como hoje, agora há pouco, a Cacá trabalhou o atletismo, que é uma modalidade talvez não muito trabalhada por alguns empecilhos dentro da escola. O futsal é um dos mais trabalhados, a gente sabe disso, né? Que a galera mais curta, então a gente vai um pouquinho mais a fundo. Vamos trabalhar um pouquinho de regra, sistema de jogo, preparação pré e pós-jogo aí.
Beleza, André? Toca a ficha aí que a gente Beleza. tem 25 Então, minutos aí. tá. Sobre as regras, cara, eu vou pensar porque são 18 regras, 17 mais os anexos, então é muito complexo, né? Eu vou trabalhar a questão que a gente vê mais nos jogos escolares no dia a dia. Então eu coloquei aqui sobre a questão do número de jogadores, né? Que é o máximo de 5 jogadores para iniciar o jogo e o mínimo de 3. Esse mínimo de 3 também durante o jogo, ele não pode ser inferior a esse, né? As faltas, que aí é que nós temos um problema muito grande sobre a interpretação de faltas, né? Exatamente. E as faltas nós temos dois tipos, que é os tiros livres diretos e os indiretos. E aí é a grande confusão, né? Os tiros livres diretos, a partir da sexta, eles são sem barreira. Porém, os tiros livres indiretos, mesmo que o time tenha 8 ou 9 faltas, eles continuam com barreira. Né? E o que são os tiros livres indiretos? São um recuo para o goleiro, atitudes antiesportivas, 4 segundos para reposição de bola, e aí são esses os tiros livres indiretos. Né? Isso é um problema que a gente tem muito nos jogos escolares, né? A galera às vezes se confunde e não sabe, o meu time agora é para ter tiro livre direto e não vai acontecer, e acaba tendo uma confusão ali dentro de quadra. Um outro problema que a gente vê é a questão do tiro livre, quando o tiro é o recuo para o goleiro, por exemplo, né? Aí o árbitro pega e coloca a bola em cima da área. E aí o pessoal reclama, pô, mas o goleiro pegou a bola dentro da área, a falta tem que ser dentro da área. Não. Ele traça uma reta da onde está mais próxima da área, e a bola é colocada fora da área, e com barreira é feita a execução do tiro livre indireto. E é muito simples a gente diagnosticar quando é direto e quando é indireto. Quando é indireto, o árbitro ele levanta o braço. Essa é a indicação de que o tiro livre é indireto. Quando ele não levanta o braço, é porque o tiro livre é direto. Certo? É igual ao futebol. É igual ao futebol. Né? Recuo para o goleiro, por exemplo. Só pode uma vez. Né? Só pode voltar a retornar com o goleiro se bater no adversário. Eu sempre uso essa regra com meus atletas. A bola bateu no adversário. Mas ela bateu e saiu para a lateral. Beleza, bateu, a posse de bola de novo é minha. Eu posso voltar a bola e recuar para o goleiro. Certo? E o goleiro pode receber a bola com a mão de recuo? Pode. É igual ao futebol de campo. Né? Se ele recuar com a cabeça, com o peito, o goleiro pode receber essa bola com a mão. É muito parecida com a regra do futebol de campo. Uhum. Certo? O tiro livre sem barreira. Sempre vai para os 10 metros? Não. Ele vai para os 10 metros quando é feito de 10 metros ou maior a distância. Se o atleta quiser bater nos 9 metros onde foi, ou de 7 metros onde for a distância em diagonal, ele pode escolher a batida nesse setor da quadra. Ele não precisa botar a bola nos 10 metros. Certo? Correto. E a questão do goleiro linha, né? Que a gente tem um grande problema quanto ao goleiro linha, sobre a questão do tempo do goleiro linha com a posse de bola. O goleiro linha tem 4 segundos na área, na defesa dele, para ficar com a posse de bola. Isso é fato. A defesa dele é antes da linha do meio campo? Exatamente. Do meio da quadra para trás é a defesa dele. Ele tem 4 segundos. No ataque, ele tem tempo liberado. Ele é um jogador normal. Uhum. Certo? Correto. O outro fator que causa grande transtorno que a gente vê é a questão da substituição. Né? Na frente da área técnica do banco de reservas, existe uma linha de 5 metros, uma distância de 5 metros, que é demarcada nas quadras para fazer a substituição. O que acontece? Muitas vezes, muitos atletas tomam um cartão amarelo e até são expulsos do jogo por causa dessa substituição feita de maneira errônea. Né? Eles ou fazem fora da área de substituição, ou eles entram antes de o jogador sair. Então, para a substituição ser completada efetivamente, o atleta tem que sair completamente para aí o outro ter autorização de entrar. Ok? Correto. O pessoal que estiver tendo algumas dúvidas aí, pode estar mandando, e depois a gente vai estar no final aí respondendo a dúvida de todo mundo. Lateral, André, uma dúvida que a gente acha que é boba. O lateral ele pode ser cobrado a bola em cima da linha, tá? Ou atrás da linha de lateral, ou seja, fora da quadra, até 25 centímetros de distância. Ela pode estar em leve movimento? Pode. Ela não pode estar rolando. Né? O pé do atleta, ele pode estar quase dentro da quadra, ou seja,
Se uma pontinha do pé estiver em cima da linha, o lateral é válido. O que não pode é o pé completamente dentro da quadra de jogo. Aí ele é feito a reversão do lateral. A reversão. Correto. Certo? Mais alguma dúvida, Luiz? Pessoal que tiver alguma dúvida aí, pode ir mandando que no final a gente vai ter... O escanteio vale gol direto, né? O escanteio vale gol direto. Falta indireta, se bater na barreira e entrar é gol. Como o futebol de campo é a mesma modo de executar a regra, né? O goleiro saiu com a bola. Só um minuto. O goleiro saiu com a bola. O goleiro saiu com a bola ali para recuar para ele de novo. Só se bater no adversário. Correto. Existe uma nomenclatura que eles, se perder a posse de bola e retomar de novo. Mas, obviamente, batendo no adversário, ele já pode voltar a recuar a bola. Exatamente. Correto. Então, vamos... O que tu tem para falar um pouquinho para a gente aí de sistema de jogo, preparação pré-competição? A gente sabe que as disputas são muito acirradas dentro dos jogos escolares, né? Tu, como professor, já foi muito tempo aí do Catarinense, agora está trabalhando na escola pública também. O que tu tem para nos passar aí para a galera que está nos acompanhando? Então, cara, sistema de jogo é como a gente sabe a dificuldade dos professores de escola municipal, né? Porque eles não têm os núcleos que os colégios particulares têm. E quando eu falo colégios, a maioria dos colégios particulares tem o seu núcleo de escolinhas, de treinamentos, né? Então, existe uma grande diferença, né? E uma grande dificuldade por conta das escolas municipais. Os sistemas de jogo são os básicos que a gente já conhece, né? Que é o 2-2, que é realizado na base, sub-7, sub-9, que na verdade é apenas posicionar a criança de forma lúdica, né? Não visando tanto a competição propriamente dita. Aí depois a gente entra no sistema 3-1, que é o sistema com pivô, né? Aquele pivô fixo, que a maioria das equipes de base usam hoje, certo? E o sistema 4-0, que é um sistema mais de alto nível, para equipes de competição de ponta. Algumas equipes já no sub-17, sub-15, e aí por diante eles utilizam, né? Geralmente as equipes nesse sistema elas não têm um pivô fixo, mas a maioria, grande maioria das equipes gostam de trabalhar com um pivô fixo lá para incomodar um pouquinho a marcação adversária, certo? Quanto à questão, Luiz, todas essas questões de regras, sistemas de jogo, eu tive dando uma olhada aqui, existe hoje um farto material na internet com vídeos explicativos. Isso é muito fácil de acessar e é muito fácil de a gente aplicar, né, nesses núcleos de escolinhas, até na educação física é possível, tá? Ô, André, quanto à questão só uma dúvida aqui que foi do tema anterior que a gente estava falando, do Pedro Espíndola. Ele está perguntando, o goleiro defende, rebate nas costas do defensor e o goleiro pega de novo. E aí? É permitido, porque houve uma mudança na regra em que antigamente, acho que uns 4, 5 anos atrás, inclusive o Pedro era meu atleta, né? Tá mandando um salve aqui para ti. Mesmo não tendo a intenção, era falta. Era considerado recuo para o goleiro. E aí viu-se que isso gerava um desconforto muito grande. Então, isso hoje, sem a intenção do recuo, não é mais falta indireta. Não é considerado mais o recuo do goleiro. Certo? Tem outra dúvida, tem outra pergunta aqui. Arpia Jovem. Se o goleiro defender, pode jogar no gol adversário com as mãos, se tiverem com o goleiro linha? Não. O gol direto não vale. Só se bater na mão do outro goleiro. Existe uma grande dúvida quanto a isso, é que eu até fui ler sobre isso, né? Se for de tiro de meta, o goleiro lançar na outra trave, lá na outra área, e bater na mão do goleiro e entrar, não é gol, porque ela não é válido, né? Mas se a bola estiver em jogo, e o goleiro defendeu essa bola, se ele arremessar, bater na cabeça de alguém, no ombro, ou na mão do goleiro e entrar, é gol. Mas se entrar diretamente no gol, não é gol. Não é válido, então? Não é válido. Então tá ok, então. Ele tava mandando um abraço aqui para ti. O Pedro Espíndola. Tá bom, outro para ele. Um abraço. Professor Giga tá com a gente aqui ainda. Professor César Garcia, do futsal feminino, faz um belo trabalho lá no Brigadeiro. Vamos tocando César Garcia. Exatamente. Quanto à questão do sistema de jogo, isso vai muito da característica do time que tu tem.
né? E aí tem o feeling do treinador para conseguir moldar a equipe em cima do sistema de jogo que a equipe proporciona a ele, né? Ele tem que estar bem maleável quanto a isso, certo? Uhum. Quanto à questão da preparação, e eu cometi muitos erros na época que eu era treinador de base, preparação pré-competição, né? Uhum. Isso eu aprendi com o professor Beto de handebol, né? Nosso A colega gente aí de sempre Jogos Escolares? na semana da competição a gente dava um gás no treinamento, a gente acelerava o treinamento de maneira muito intensiva. Chegava na competição, o atleta cansado, desgastado, né? E hoje, o que eu venho fazendo e fiz há um bom tempo foi até uma semana antes dar um gás forte no treino, quase 5 vezes por semana de treino, 1h30, 2 horas de treino. Na semana da competição, é aconselhável aliviar o treino, tirar a carga de treinamento, o tempo de treinamento, né, de 3 a 4 vezes por semana, um peladão, uma jogadinha de bola parada, saída de bola, trabalhar essas questões específicas. Porque nós, treinadores, não gostamos de trabalhar a questão da bola parada, a saída de padrão, porque é um treinamento um pouco chato, né? Ele se torna um treinamento muito específico e o atleta também não gosta. Então, o meu conselho, a minha dica para isso é que na semana da competição aliviar bastante a carga de treino, o número de repetições e o tempo do treino também, para que o atleta consiga se recompor fisicamente. Correto. Tem mais Okay? uma pergunta aqui, professor. Quando o professor sabe que pode sair do lúdico para a parte tática? Então, cara, existe uma grande corrente aí, hoje eu concordo com ela, porque eu já fui treinador de sub-9, de sub-11, na época era o fraldinho, o pré-mirim, e a gente treinava e buscava o resultado de qualquer maneira, né? Uhum. E hoje, analisando depois de 30 anos de futsal, a gente vê que a gente faz de maneira errada, né? A busca de resultado nessas categorias de base. E essa transição, essa pergunta é muito interessante, porque se eu pudesse, né, dar uma opinião sobre a questão até dos jogos escolares, eu aumentaria 1 ano da idade na modalidade sub-14. Eu faria sub-15 e sub-17. Porque eu acho que é muito cedo ainda para estimular esse nível de competência. Exatamente. Tá. Eu acho que essa transição, a partir dos 15 anos, do sub-15, é promover a competição, o treinamento específico e buscar um pouquinho de resultado ainda de forma mais leve. Mas o lúdico, sub-9, 11, 13, tem que ser lúdico, gente. Tem que ser lúdico. Essa é uma conversa que a gente teve, até eu e o Kleber Gil, nosso coringa lá da fundação, sabe tudo, sim. sobre os jogos escolares, porque a gente depende da FEI Esporte para estar fazendo o nosso anterior. Exato. um ano antes para classificar para o estadual no ano seguinte. Se a gente soubesse que a data dos jogos escolares estadual fosse a partir do meio do ano para frente, a gente conseguiria fazer no mesmo ano e a mesma idade conseguiria tá jogando ainda no sub-17, né? Porque assim, Luiz, o que acontece quando a gente trabalha sub-9, sub-11, sub-13, o treinamento, a competição, né, de forma árdua, como a gente vê no campeonato estadual aí? Envolvimento de pais, brigas em arquibancada, as crianças desistindo do esporte muito cedo, essa cobrança assídua dos pais em cima dos treinadores em busca do resultado, e os próprios clubes, com raras exceções, né, cobrando o resultado do treinador, e ele se coloca, para manter o emprego, né, ele se coloca numa posição muito intranquila e tem que realizar o treinamento específico, né, já o treinamento com carga muito alta. E isso acarreta em muitos problemas físicos, emocionais, psicológicos para a criança. Entendeu? Se eu pudesse dar um conselho, seria a partir do sub-15. Entendi. Eu acho que essa transição. Acho que ficou legal, ficou bem respondido. Chegou mais uma pergunta aqui, André. Deve treinar esporte para competição nas aulas de educação física escolar ou à parte? Essa é uma grande questão. Cara, eu acredito que não. Eu acho que a gente pode trabalhar na educação física, e aí eu vou até responder uma pergunta que tu já me fez ontem, sobre a questão de muitos alunos, pouco material. Tu pode trabalhar jogos pré-desportivos, grandes jogos, os jogos cooperativos, né? Os jogos de invasão,
sem que exista o resultado, e tu consegue trabalhar habilidades motoras nos alunos e ainda o fundamento, toda a parte ampla do futsal. Eu acho que a educação física é para isso. E eu acredito ainda mais, eu acredito que a gente tem que fazer na educação física, não com que aluno que já gosta de educação física faça. A gente tem que fazer com que o aluno que não gosta de educação física passe a gostar dela. Porque isso é um grande problema que nós temos hoje, devido à falta de espaço físico, os jogos eletrônicos, as crianças muito tempo dentro de casa. Então nós temos que fazer com que os alunos passem a gostar. E para passar a gostar, tu tem que fazer que todos participem. E para isso existem os jogos cooperativos. Né? Por isso que tem a pedagogia dentro das aulas de educação física. Exatamente. Tem o professor Kenio, o professor Adelino e o Rogério mandando um abraço aí para ti. E André, outro abraço para eles. Me diz uma coisa, o que tu tem para falar sobre a adaptação da modalidade agora nessa época de pandemia? O que a gente conseguiria estar adaptado? Nós estamos no Floripa aqui, futsal, num problema muito grande, né? Na verdade, o futsal é um esporte de contato, em que tem que ter um contato com a bola, né? Eu acredito que hoje o que a gente vem fazendo no Floripa, que são exercícios funcionais, a parte física, a parte mental, é o mais importante a se fazer. Nós temos que deixar um pouquinho de lado a parte técnica e tática, né? Para fazer circuitos funcionais em casa. Podemos utilizar a bola? Podemos, né? Quem tem quintal em casa pode utilizar, mas acredito que o caminho seja os circuitos funcionais para manter a saúde física e mental. Né? E a questão tática e técnica, volto a falar, hoje nós temos um acesso à internet muito grande. Então é trabalhar em cima, ver os vídeos dos treinadores aí, dos grandes treinadores, jogadas ensaiadas, isso é possível fazer dentro de casa com essa pandemia. Ô André, e me diz uma coisa, tu que já convive muito tempo com o escolar aí, o que tu tem a dizer sobre a importância dos jogos escolares na escola, para o aluno e para o fomento do esporte dentro da cidade? Cara, eu falo para todo mundo, né, que depois que eu conheci OLESC, Joguinhos Abertos e Jogos Escolares, é a melhor competição do mundo. Por quê? Porque a competição de graça, né, para as entidades é uma competição de graça, leva o nome da escola além dos horizontes dos portões da escola, né? Ou seja, divulga o nome da escola em todo o âmbito estadual e nacional, se classificar para a fase nacional, né? Tem um comprometimento de toda a comunidade escolar, direção, professor, coordenação, alunos, toda a comunidade escolar é envolvida, né? Os alunos, em contrapartida, mantêm o foco, mudam a sua postura em sala de aula, mudam a sua postura com os demais colegas, participam mais das aulas de educação física, colaboram mais com os professores. É um fato que, assim, ó, é contagiante, sabe? Toda a comunidade acompanha. E o esporte para a cidade, né, cara, eleva o nome da cidade, da própria fundação, porque a gente sabe o trabalho que é fazer uns jogos escolares, né, Luiz? A dificuldade que é, né, de verba, de arbitragem que não vai, de transporte que não pega. Cara, documentação, professor de uma escola pública que, às vezes, a criança não tem a identidade, né? Eu sei porque eu trabalho em projeto social hoje, muitas crianças não têm identidade e a dificuldade de vocês, tu e do Kleber Gil, né, para fazer essa competição. Então, eu acho que se a gente desse um pouco mais de importância para essas competições, o nosso esporte estaria em outro nível. Né? É óbvio que o campeonato estadual é legal? Mas o campeonato estadual hoje se limita a associações, clubes e colégios particulares. Né? A gente sabe disso porque é um gasto muito alto. Mas os jogos escolares, se o professor pudesse, e aí a prefeitura, o Estado, pudesse fomentar núcleos esportivos específicos de modalidade, seja do futsal, do voleibol, do basquete, dentro das escolas com os seus alunos, esses alunos não estavam nos clubes. Esses alunos estavam dentro da escola participando dos jogos escolares, OLESC, joguinhos. Né? E a gente vê o nosso trabalho a nível de esporte escolar, que há uns anos atrás eram sempre os mesmos no futsal, sempre os mesmos no handebol. Hoje no futsal eu tenho acompanhado, já mudou. Já apareceu o Colégio Nossa Senhora de Fátima, o Colégio de Aplicação foi campeão. Né? Então o Brigadeiro
lá do Ribeirão, eu acho que é do Não, César, né? Do Campeche, do Campeche. Do Campeche, do professor César, né? Exatamente. Foi campeão no feminino, foi para a Exatamente. fase estadual. Então, Fez assim, um belo resultado lá. Existe uma luz no fim do túnel. Basta que a gente tem um pouquinho, a gente tem que se esforçar um pouco, porque eu saí de um colégio particular e, né, hoje tenho um projeto social, estou no Floripa, e a gente vê como tem atletas das comunidades carentes com potencial para estarem jogando jogos escolares. Eu acho que isso é o principal fomento. Show de bola. Nada mais, nada menos que Adilson Heleno na nossa live agora no momento. Oh, coisa linda, hein? Que moral, filho do André. Adilson Heleno foi meu atleta. Filho do Adilson Heleno foi meu atleta, né? Foi meu atleta. Ô, André, até chegou um questionamento aqui. E como treinar, né? Se os professores das escolas não recebem para isso? Para isso, nós temos os convênios da Fundação de Esporte, nós temos os nossos núcleos espalhados pela cidade. O André vai estar falando um pouquinho mais aí. Se quando descobre um talento, quem deve procurar? A gente sempre sabe que o futsal, o futebol são, né, as modalidades mais trabalhadas aí dentro das escolas. Quem que essa galera deve estar procurando aí, se tiver um diferencial lá dentro da escola, né? Então, Luiz, esses núcleos que a prefeitura, hoje a fundação fomenta, né? Eu não sei o número de núcleos, né? Mas eu sei que em todos os cantos da cidade tem. Isso eu tenho certeza disso. Eu, por exemplo, tenho um núcleo, né, do Raulino e do Garcia, que é lá no Colégio da Costeira, no Júlio da Costa Neves, e na quadra da Praça do Carianos, né? Na quadra aberta lá que a prefeitura reformou. Muitos talentos apareceram. Levei alguns atletas para o Instituto, né? E essa indicação tem que ser o mais rápido possível por parte do professor. Não tem outra pessoa, do treinador, que tem um contato direto com o aluno, né? E indicar. A gente está sempre à disposição no Floripa ou na Fundação, procurando vocês mesmos, para que o meu contato está sempre aberto para a busca de talentos, para que a gente resgate esses alunos o mais rápido possível. Não, com certeza. E o pessoal que estiver aí nos assistindo, que tiver mais alguma dúvida sobre escolinha, onde tem o nosso rendimento, aí nós temos a nossa equipe sub-20 aí que trabalha lá no Carlos Alberto Campos, no Capoeirão, temos o núcleo do Morro da Mariquinha, Córrego Grande, Monte Cristo, e ainda temos os projetos comunitários, que esse ano ainda não conseguimos iniciar por causa da pandemia, mas quando parar isso tudo aí, com certeza vão estar tudo trabalhando aí. Temos uma pergunta. Digo mais, Luiz. Pode tocar. Não, e temos mais ainda os outros eventos da Fundação, que é a Copinha das Comunidades, o Estepô da Bola, né, que são eventos que a gente são eventos de graça, em que a gente, às vezes perde um sábado, perde um domingo, mas é super interessante levar os atletas lá. É um ganho, na verdade, não é uma perda, né, André? Exatamente. Pode perguntar aí, Luiz. Pode ter uma pergunta aqui, ó, do Tainha, nosso goleiro aí do Floripa Futsal. Qual a importância das escolinhas de futebol nos projetos sociais? Vamos falar A importância, como eu já mencionei aqui, vários fatores, além de técnicos, né? A questão de tirar as crianças do ócio, tirar as crianças dentro de casa, muitas delas sem oportunidade de ter o esporte, né? E aí eu não vou me deter só no futsal. Eu vejo projetos de vôlei de praia, de tênis de mesa, esportes que ficam um pouco distantes dessas comunidades, em que esses projetos proporcionam. O Tainha, né, lidera um projeto que tem vários núcleos, um deles na Lagoa, lá no canto da Lagoa, extremamente organizado, em que tu vê as crianças extremamente educadas, participativas. É um outro patamar de lidar com as crianças. A gente fez uma competição, o Floripa fez uma competição de base, em que a gente conseguiu ter 20 equipes em cada categoria. E isso foi extremamente válido. Essa aproximação da criança do esporte tira ela de todos os ambientes maléficos para ela, né? A questão das drogas, do ócio, de más companhias, né? Eu acho que isso é o primordial dentro de um projeto esportivo. Eu acho que é o amante da corrida que está perguntando qual o horário do atletismo. O atletismo já foi ali nos 30 primeiros iniciais, mas lembrando que essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Fundação, vai ficar também no nosso site lá. Lembrando para a galera que está assistindo aí, compartilha, curte, segue a gente nas nossas redes sociais, que a gente está com um projeto bacana aí, um projeto diferente
Floripa aqui virtual, trazendo ícones do esporte aqui de Floripa, fazendo entrevista com atletas. Não sei se tu já está acompanhando isso aí nas nossas redes sociais, André. Sim, claro, direto. Estou sempre curtindo lá, pô. Eu acho que é um excelente trabalho, Luiz. Nesse momento aí tão difícil para nós, é uma maneira de nos aproximar um pouco, entendeu? Exatamente. Aí, ó, o Twitter da Fundação é @FMA Floripa, no YouTube, Fundação Municipal de Esporte, Facebook, Fundação Municipal de Esporte, e o nosso site é o floripaesporte.sc.gov.br. Lá tem todo o calendário atualizado aí da Fundação de Esporte. A gente está encerrando aqui, André, eu acho que faltam 2 minutos. Queria te agradecer a participação aí com a gente, está sempre nos jogos escolares, sempre apoiando. Já tivemos muito contato aí, muitas histórias. E esse é o intuito do Por Dentro do Jogo, né? A gente quer estar fomentando o esporte escolar, né? Sempre tentando inserir dentro das escolas o maior número de modalidades com qualidade, né? E isso vai ser diferencial para o esporte da cidade, né? Porque é lá na escola que está o talento, né? Luiz, eu me coloco à disposição aqui, agradeço, né? Me coloco à disposição sempre para poder ajudar. Até tinha colocado uma coisinha na pauta ali que eu acho que os professores, treinadores, a gente precisa trocar mais informações, né? A gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto e trocar informações mesmo de todos os sentidos, técnicos, táticos, a questão de lidar com o talento, né? E eu me ponho sempre à disposição. De repente eu posso ajudar um pouquinho aí com a experiência que eu tenho dentro do futsal. Estou aprendendo um monte agora com o Antônio aí, né? Que ele estava como treinador, hoje está como superintendente da fundação, e aprendi muito com ele, né? E eu me coloco à disposição aí sempre de vocês para ajudar em qualquer projeto que vocês tenham encabeçando aí, beleza? Show de bola. Lembrando que na segunda-feira a gente tem uma live aí, se eu não me engano, às 8 horas, com uma atleta nossa, medalhista aqui. Deixa eu só ver o nome dela que eu acabei esquecendo. É da ginástica rítmica de Floripa. Ela é a Luísa Matsuo, atleta internacional e técnica da GR de Floripa. Convidamos todos para estar participando aí. Falta 1 minuto aí para a gente estar encerrando. A gente tem agora o Gibran Cunha aí com a gente, foi o nosso primeiro entrevistado na segunda-feira agora. E na segunda-feira temos a Luísa aí na nossa outra live. Obrigado, André. Vai ficar salvo aqui para todo mundo ver. Abração. Tá bom. Salvo. Um grande abraço. Valeu. Obrigadão, pessoal. Falou.